Nesse vídeo eu quero explicar e dar contexto ao conceito de documente não crie, explicar 3 razões pelas quais eu acredito que esse conceito possivelmente não funcione para você e o que eu acho que possa ser a melhor alternativa para isso. Vamos lá? A ideia de documente não crie foi criada pelo Gary Vee em meados de 2016. O Gary Vee, ou Gary Vaynerchuk, é um cara já das antigas do marketing digital, que eu respeito bastante. E hoje em dia, se você vai procurar as redes sociais dele, vai poder perceber que ele faz um trabalho que é muito mais voltado a animar e engajar as pessoas. Com isso eu quero dizer que ele me parece ter ficado grande demais a ponto de precisar amplificar cada vez mais a sua mensagem. Então ele saiu de uma posição um tanto mais técnica e foi para um lugar mais motivacional, onde ele possa atingir mais pessoas. A ética básica dele é a do movimento. Ele está sempre sugerindo que as pessoas simplesmente façam o que elas já sabem que deve ser feito e se permitam errar. Que elas entendam que há muito tempo ainda para se errar, independente do momento de vida em que você esteja. A ideia é que esse movimento provoque amadurecimento e faça as coisas acontecerem. É um papo bem motivacional mesmo, mas que eu acho que é importante para uma parcela de público, especialmente essa que está começando a trabalhar com marketing digital ou projetos diversos de empreendedorismo no âmbito da internet. Eu pessoalmente demorei muito para lidar com a necessidade da motivação dentro do meu trabalho, por conta de uma formação específica que eu tive, a própria forma como minha vida caminhou, mas eu tive que dar o braço a torcer nos últimos anos, quando eu me encontrei em um momento de vida em que o que faltava era exatamente isso, um senso de propósito, senso de motivação, e foi buscando ouvir pessoas como o Gary Vee, de maneira crítica, é claro, que foi que eu consegui dar esse salto de fé que o empreendedorismo exige, e que eu reconheço é bastante cruel com a grande maioria das pessoas. É só observar o mundo ao redor para que a gente possa entender que a maioria das pessoas não se beneficia disso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que as pessoas que conseguem ser bem-sucedidas nesse campo precisam desse salto de fé. Precisam confiar que tudo vai dar certo logo ali na frente. Meu trabalho, meus resultados, que por mais modestos que sejam, hoje me dão uma perspectiva legal de pagar minhas contas, poder formar uma família e conseguir desenvolver projetos a longo prazo, como é esse aqui. Muito se deu por esse conseguir acreditar e confiar que a coisa iria acontecer logo ali à frente. Então eu vejo muito valor nisso tudo. Antes de prosseguir, eu quero só te pedir para dar like no vídeo e se inscrever no canal se você está gostando dele. Vamos em frente. Essa ideia de documente não crie, eu sinto que ela pode ser contraprodutiva para quem está exatamente numa situação como essa que eu descrevi, de início de carreira, de projeto. Como eu expliquei lá no início, o conceito todo ele pretende colocar as pessoas em movimento, mas só o movimento pelo movimento, eu acredito que não funcione para uma parte importante das pessoas. Então, se você já pensou, tentou trabalhar dessa forma e se frustrou, não conseguiu aderir ao processo, queria investigar aqui com você 3 motivos pelo qual isso talvez não tenha funcionado e propor aqui algumas alternativas. Primeiro motivo, falta de foco narrativo e falta de uma curva de aprendizado estimulante. A ideia de documentar a sua vida parte de alguns pressupostos, e os 2 principais sendo que você tenha um domínio mínimo da narrativa sobre a sua própria vida e que você seja capaz de permanecer por um tempo significativo dentro desse processo. Eu entendo que o pensamento seja aqui exatamente esse, né? Comece fazendo e aprenda no caminho. Você não precisa saber para começar. Mas a realidade é que isso não é algo que se aprende do dia para a noite. Então eu acho que está pressuposto que você tenha um domínio mínimo de narrativa. Narrar uma história, criar uma macronarrativa num suporte audiovisual, que é o suporte predominante hoje em dia, não é algo tão simples, apesar de ser cada vez mais natural para as novas gerações. E o resultado disso é que você simplesmente pode achar tudo muito difícil, muito custoso e não aderir ao processo. Segundo motivo, não resolver ou não abordar um problema claro. Esse aqui, na verdade, é o principal motivo para quase tudo que não dá certo nesses projetos baseados em mídia e conteúdo. Não saber de fato qual é o objetivo. Claro que a parte mais relevante da nossa cultura não é feita com um propósito econômico. São simplesmente pessoas se expressando, fazendo arte, buscando se posicionar no mundo. Mas se a gente está falando de uma empreitada, é imprescindível ter um ponto de chegada
e ter mapeado os pontos intermediários, por mais soltos e flexíveis que eles sejam. Algo do tipo, eu vou criar uma audiência para vender um infoproduto sobre isso e aquilo que eu estou falando e, portanto, eu vou precisar falar sobre isso e aquilo dessa determinada maneira para atrair uma audiência que queira aprender comigo. Terceiro motivo, ninguém quer saber da sua vida. Eu sei que isso pode soar grosseiro, mas estou tentando aqui me colocar no papel de alguém que está ouvindo, tem esse sentimento agora, como eu sempre tive. A verdade é que a vida de uma pessoa, na média, não é interessante. 90% do nosso tempo é rotina, e muitas vezes uma rotina que nem a gente mesmo suporta. Então fazer disso um grande arco narrativo é difícil, é complicado e é dolorido na maioria das vezes. É emocionalmente dolorido. Muitas vezes você está criando um projeto que pretende ser para você justamente uma mudança de vida, que vai te levar para um lugar mais confortável. E expor esse momento anterior para você pode ser não agradável e algo um pouco traumático. De novo, na minha opinião, isso tende a não gerar aderência ao processo, que é um passo que antecede a desistência. Bom, eu vejo a coisa um pouco dessa forma, mas queria propor aqui uma alternativa para quem está começando a criar conteúdo, se reconheceu nesses motivos, mas mesmo assim quer começar de alguma forma. Vou ser simples e rápido aqui. Te recomendo que você procure formatos e procure criar observações. Eu quero criar um vídeo específico sobre cada um desses dois temas, mas para não te deixar na mão, saiba que eu entendo formato como uma forma já consagrada de criação que permite e admite a repetição dentro de uma linguagem específica. Algo fácil para se aproximar dessa ideia é pensar em gêneros cinematográficos. Pense, por exemplo, em como um filme de terror segue certos preceitos, caminhos e clichês que não nasceram do nada, né? Foram se solidificando na realização de filme após filme e que também provavelmente irá se transformar e irá receber variações ao longo do tempo. Pense então como é muito mais fácil criar um filme de terror do zero do que criar um filme do zero. Um filme pode ser qualquer coisa, mas um filme de terror precisa já, de saída, jogar dentro de certas regras. Isso, por mais paradoxal que possa parecer, te dá liberdade e te dá confiança para começar a trilhar o seu caminho, para que você possa começar a aprender fazendo. Essa é a ideia que eu tenho de formato. Te recomendei também que você busque criar observações. E quando eu falo de criar observações, eu quero dizer exatamente o seguinte: não fale de você e nem fale dos outros ou de outras coisas. Busque criar sempre observações. Descreva como você observa os outros e as outras coisas. Observe, por exemplo, como nesse vídeo em específico, eu estou descrevendo como eu observo o conceito de documente e não crie. Parece um gesto simples e óbvio, mas peço que você reflita sobre isso, porque, especialmente nesse último conceito de criar observações, tem aqui uma mina de ouro. Por hoje é isso. Gostou do vídeo? Por favor, não se esqueça do like, de seguir o canal e, se quiser, assiste aqui um próximo vídeo. Valeu!